Boa tarde, amigo. E aí, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo a essa viração do dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Você que está entrando aí, seja bem-vindo. Eu quero expressar já minha gratidão pelo momento aqui e já começar dizendo o quanto você tem sido importante para o Brasil, né? Você tem sido realmente alguém que recebeu um manto, recebeu uma capacitação para estar gerindo o Brasil em tempos de crescimento, em tempos de avanço, em desenvolvimento do potencial da nação. Eu tenho visto isso na sua vida, no seu dia a dia, Uau, nas uau. suas reuniões. Então, eu fico assim super feliz porque a gente deseja que essa nação de fato cumpra o propósito existencial dela. Verdade, É uma nação verdade. poderosa, uma nação super rica, uma nação que tem N Uau, possibilidades de se tornar muito em breve uma nação de primeiro mundo. O que nós estamos vivendo agora nesse uau. tempo não é nada mais, nada menos do que um treinamento para revelar quem de fato nós somos. E para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse momento com você, uma das mães do Brasil. É assim que eu te vejo. Uau, que incrível! Muito obrigada. Olha, gente, já estou aqui recebendo palavras proféticas, já estou aqui recebendo instruções proféticas e eu vou andar sobre elas, Paulo. Obrigada. Amém, Suas amém. Tamo palavras junto. fazem estradas para nós. Então, olha aí. É isso aí. O capital espiritual que você deixa já faz uma estrada para nós, né? Muito Palavras, obrigada. palavras não são só palavras, né? Palavras são roteiros, né? Exatamente. Olha, Palavras constroem. eu até deixei uma pergunta aqui sobre palavras para você. Mas, Nossa! gente, esse aqui é o líder 360 graus, entendeu? Esse aqui é Uau! o pastor 360 graus, o professor 360 graus. E eu queria, Paulo, que primeiro você compartilhasse um pouquinho sobre o seu material, enquanto a galera está chegando aí. E eu gostaria que, se você não conhece o livro do Paulo, você precisa pedir lá pelo site da editora Chara, você precisa segui-lo, né? Ele está fazendo outros produtos aí nessa área, em breve você vai conhecer. Mas por que eu sei que você é chamado para treinar águias, né? Hoje eu estava pensando sobre isso, Oh, né? Gente, ele não quer treinar líderes nem pessoas, é águias. Então, se você quer ser treinado para ser uma águia, então esse é nosso professor. E por que você escolheu esse tema? Líder 360 graus. Vocação, perdão, vocação vocação. 360 graus. Então, Bispa, eu fui muito inspirado em um livro do N.T. Wright. Você que não tem esse livro, você precisa de ter esse livro urgentemente. Ele, na verdade, é um tratado de vocação, né? O dia que a revolução começou. Como é lindo, lindo. Da editora Chara também. Nosso bispo tem essa graça de pegar assim aquele prato mais refinado, embora denso, né? E de trazer para os seus filhos e de trazer para o Brasil. Então, esse livro é um livro denso. E eu li esse livro com muita calma, eu li esse livro bem tranquilo. Eu já tinha uma história na formação de pessoas, tem aí Sim. aproximadamente aí uns 20 a 25 anos que eu trabalho com formação, desenvolvimento do potencial, principalmente no quesito vocacional. E esse livro me despertou muito, porque ele conseguiu extrair de mim coisas que eu pensava, mas não sabia como colocar no papel. Então, eu comecei a entender que, na verdade, a gente não dá um giro. Quando eu pensei em 360 graus, veio baseado no que Paulo fala em Filipenses 3,14, que ele diz o seguinte, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso me chamou muita atenção, porque um cara que escreveu praticamente 80% do Novo Testamento e fala que não alcançou, Uau. entende? Isso me chamou muita atenção. E aí eu comecei a perceber que, de fato, o que Paulo estava dizendo é que nós somos seres em formação. E que eu acredito que ainda nesse corpo, nessa dimensão que nós nos encontramos, nós ainda não atingiremos a nossa plenitude, embora caminhemos em direção a ela sempre, né? Então, essa esfera de 360 graus é o seguinte, é quando você é
pai, você precisa de cumprir os princípios e valores. Quando você é amigo, você precisa de cumprir os princípios e valores. Quando você é o funcionário, o colaborador, o empresário, o político, o economista, o professor, você precisa de andar em princípios e valores. Então, o 360 graus, ele partiu da seguinte máxima: para onde eu me virar, eu preciso de Uau! representar o Criador. Por isso que o subtítulo dele é Revelando a Imagem e Semelhança do Criador em todas as esferas sociais. Né? Ou seja, Uau, que como pai, como incrível! amigo, como economista, como negociante, como pastor, como empresário, enfim, em todas as áreas. E aí, juntamente com a parceria da editora Chara, nós lançamos, tá? Então, você que não tem, se quiser ter, hoje, até hoje, a gente tem aí um desconto de 30%. Que Basta você legal! escrever em tudo maiúsculo, Vocação 360 graus, maiúsculo, tira o graus, Vocação 360, e você vai ter aí um bom desconto de 30% na compra do seu exemplar. Que Essa foi a lindo! ideia de 360 graus. Uhum. Ou seja, todas as personas ou personagens que estão dentro de você têm uma vocação, e quando você for colocar seu papel de pai, seu papel de empreendedor, de pastor, você deve influenciar de forma intensa, né? Intencional, né? Exatamente. Ou seja, Exato. você não tem vocação só em uma área. Uau! Que fantástico! Perfeitamente. Nós Que fomos fantástico! vocacionados por Deus para cuidarmos da criação. Uhum. E a criação, ela engloba simplesmente tudo. Ela não engloba o fator igreja, ela não engloba o fator legislativo, ela não engloba o fator social, ela não engloba o fator político, o fator bio, o fator econômico, o fator filosófico. Ela engloba tudo que diz respeito ao desenvolvimento da espécie humana, e não somente da espécie humana, mas como da criação, ou seja, o mundo em que nós estamos inseridos. Uhum. Esse é Ótimo o ponto. que aí você já entrou no nosso tema de hoje, né? Sobre os montes de influência. E você falando isso aí sobre o mundo todo, eu fico pensando bem em Gênesis ali, né? Quando Deus faz a terra, né? Deus fez o ambiente primeiro, e aí depois você pode discorrer sobre isso, que eu sei que você tem insight sobre isso. E ele diz: crescer, multiplicar e dominar. Então, as primeiras instruções de Deus já foi sobre isso que você está dizendo, né? Sobre nós podermos crescer, multiplicar e dominar, coordenar ou governar o mundo, né? Fique à vontade para nos falar sobre isso aí, né? A gente deve ter Então, 59 minutos para ter aula aqui com você, viu? Quando olha tiver só, faltando um minuto, eu falo, gente, falta um minuto. vamos falar um pouquinho da essência disso que você acabou de citar. Entenda, o homem, ele foi feito com um propósito, ok? Isso não é novidade para ninguém, até quem realmente não crê na Bíblia tem essa ideia, tem esse entendimento. Mas veja bem, o homem, quando ele foi feito, ele recebeu alguns desígnios específicos da parte de Deus, Uau, desígnios. dentre os quais é espelhar a sua imagem. Entende? Então, Uhum. quando o homem é posto nesse contexto de mundo em que nós conhecemos, segundo essa estrutura em que nós vivemos, ele foi posto com o intuito de espelhar o Criador. É interessante, Bispa, que no mundo antigo, a ideia de deuses, de ídolos, é uma ideia totalmente pagã. Porque, veja bem, quando eles iam até outras nações, em cada templo pagão havia uma divindade. Mas quando eles Uhum. chegavam no Templo de Jerusalém, não havia nenhuma divindade. E a Sim. pergunta é por quê? Porque no Templo de Jerusalém, o sacerdote era o espelho da divindade. Uau, uau, Né? Então, uau. a ideia de Deus fazer a terra foi uma ideia muito legal, porque como se Deus fizesse um templo para si. E aí ele faz o ser humano a fim de que ele seja o espelho de sua imagem, Da sua de sua imagem, divindade. de sua semelhança. Daí você falou um ponto muito interessante, que é o ponto de domínio, né?
Entenda, todas as vezes que nós perdemos o controle sobre alguma coisa na nossa vida, vem uma sensação de fracasso, vem uma sensação de incapacidade. Por quê? Porque ela é completamente fora do nosso DNA. O nosso DNA foi programado para que nós desenvolvêssemos essa esfera de domínio em todas as áreas. Uau, isso é incrível! Não existe esse sentimento de fracasso dentro do contexto da formação. Pare e pense, Deus jamais fracassa. Ou Deus seja, não é jamais nosso falha. destino. Não é nosso Uau, destino. que O forte. nosso destino é obter autoridade. Então, eu posso dizer para você que o homem recebeu uma vocação, ou seja, ele foi chamado para um lugar, no caso, a terra. Ele recebeu um propósito, ou seja, um trabalho para exercer, no caso, cuidar da criação. Ele recebeu uma visão, ou seja, uma maneira peculiar de cuidar da criação. Cada um tem que descobrir a sua. E ele recebeu uma porção de autoridade, ou seja, manter o domínio sobre tudo que está à sua volta. Por isso, vocação 360 graus. Para onde eu virar, a minha vocação não só é desenvolver o domínio, mas como manter o domínio. Uau. Assim eu construo o meu roteiro existencial. Que incrível, que incrível. Você podia falar mais, já era uma pergunta minha aqui, mas não tão elaborada. Você poderia falar mais como nós podemos encontrar essa visão? Você pode falar de vocação, de propósito, claro, também, mas depois eu queria que você gastasse um tempo, principalmente nesses dois itens últimos, como encontrar essa visão peculiar, porque acho que aí a questão de estarmos estrategicamente no lugar e sobre essa autoridade, porque é incrível, né? De repente, você tem autoridade para governar sobre escolas e a pessoa, de repente, está na contabilidade, né? Exatamente. Como é que a gente, né? Como é que a gente encontra o nosso lugar da vocação e da autoridade? Ok, vamos lá então, olha só. Você disse que está estudando o livro de Provérbios, né? Sim, está aí sim. Com o pessoal. O livro de Provérbios, ele apresenta a palavra conhecimento 43 vezes. Uau. Ele apresenta a palavra... Viu, gente? Vocês vão ter que contar isso 43 vezes a palavra conhecimento. Ele apresenta a palavra entendimento 55 vezes. Uau. Ele apresenta a palavra sabedoria 54 vezes. E o livro de Provérbios é um livro muito fantástico porque ele apresenta um contexto totalmente empírico. O que eu quero dizer? É aquele conhecimento que você não precisa ir para a escola, para a faculdade para aprender. O conhecimento empírico é a minha rotina diária, é a minha vida, é esse cenário chamado mundo ao qual eu estou inserido. Então, quando eu estou falando de informação, de conhecimento, melhor dizendo, eu estou falando de informação. Então, o conhecimento, ele é informação. É como eu obtenho conhecimento. Eu obtenho conhecimento por meio da revelação, que vem diretamente de Deus, por meio da ciência, que vem dos estudos, da informação, e por meio da minha rotina diária, do meu dia a dia. Eu obtenho conhecimento aí. Já o entendimento, ele é fruto do que eu faço com o meu conhecimento. Uau! Então, o entendimento é a capacidade de pegar o conhecimento e transformar em insights, em ideias. O que eu estou fazendo com o livro que eu estou lendo? Entende? O que esse livro vai se tornar para mim? Ok? Como eu posso monetizar as ideias que esse livro estão me trazendo? Uau! Ou seja, é o próximo passo. Exatamente. Depois do conhecimento. Exato. E aí vem a sabedoria. A sabedoria, na verdade, é aquilo que você consegue tirar do abstrato por meio de atitudes. Então, eu posso ter uma mente muito bem capacitada em relação à informação, mas se eu não consigo transformar isso em matéria, eu não sou um sábio. Uau. Eu sou apenas inteligente.
o meu conhecimento não serve para mim. Por que eu estou batendo nessas 3 palavras? Então é você fazer a realidade acontecer. Fazer a realidade acontecer. Porque senão eu fico no campo sempre da teoria. E Deus não nos chamou para sermos teóricos. Embora precisamos da teoria. Porque a teoria, ela sistematiza. A teoria, ela coloca em cadência. A teoria, ela vai colocando passo a passo até eu construir o entendimento, que é o próximo passo. Então, é muito importante nós entendermos 4 coisas aqui para descobrir a nossa vocação e esse propósito. A primeira delas é essa relação com Deus, essa relação com a transcendência. Por quê? Porque Deus deu um espírito para o homem. Deus deu 3 coisas também interessantes para o homem: o espírito dele, a alma dele e o corpo dele. Né? Então, o espírito do homem, ele tem a função de transcender. Quanto mais eu desenvolvo a transcendência, mais sensível eu fico nesse mundo em que nós estamos. E quanto maior for a minha sensibilidade, maior é o domínio que eu terei sobre tudo à minha volta. Uau, que incrível! Maior a sensibilidade, maior o domínio. A autoridade, exatamente. Quanto maior a sensibilidade, maior a autoridade. Autoridade sobre quem, em primeira instância? Sobre mim mesmo. Então, autoridade sobre o que pensar, autoridade sobre o que sentir, autoridade sobre o que escolher e autoridade sobre com que me relacionar. Uau! Aí eu saberei como me mover e o que construir. Então eu falei de espírito, falei de alma e falei de corpo. De uma forma bem didática, que não tem como não entender. Entende? Uau, uau, sim. Aí nós vamos chegar no ponto onde você me perguntou, como descobrir essa vocação? Eu faço uma dissociação muito legal entre vocação, chamado, propósito. Pois é, eu já ia perguntar aqui, queria que você dissesse, porque você compartilhou comigo essa semana, um pouquinho. Então, vocação diz respeito à voz que me chama. Ok? Só que quando eu falo de vocação, eu estou falando de um fator externo. Enquanto que chamado, eu estou falando de um fator interno. Primeiro eu sou chamado por quem eu sou chamado. Entende? Então, esse é um ponto importante. Quem me chamou é responsável a me capacitar para que eu vá para um lugar onde eu preciso exercer minha vocação. Com outras palavras, eu não quero deixar isso muito complexo, que senão, porque assim, na minha cabeça é simples. Por favor, professor, você é didático. se eu não colocar isso de uma forma clara, pode embaralhar um pouco. A vocação diz respeito ao lugar social que eu vou exercer aquilo que quem me chamou colocou dentro de mim. Uau! O seu destino para realização. Algo Exato. Assim. Deus me chama, ativa a minha capacitação, as minhas habilidades, os meus talentos, me reveste de autoridade e me envia para uma esfera social. Naquela esfera social, eu vou então cumprir o meu propósito. Uau. De forma muito, muito, muito simples. Vocação é para onde eu vou, propósito é o que eu vou fazer. Entende? Então, as pessoas, durante muito tempo... E chamado é a voz? Chamado é quem me chama. Tá. Então, o chamado está ligado diretamente a Deus, enquanto que a vocação está ligada a uma esfera social, e o propósito ao que eu vou fazer. A visão, a maneira peculiar de como isso será feito. Uau, olha, eu já preenchi aqui umas 5 páginas, gente. Quando você vem à aula com o professor, tem que trazer o caderno, o iPad, entendeu? É isso aí, olha, eu sempre aconselho o pessoal que participa das minhas lives, Bispo,
eu falo assim, escreve aqui, ó, escreve aí embaixo. O Sim. homem recebeu uma vocação, ele recebeu um propósito, Que ele legal. recebeu uma visão, ele recebeu uma autoridade para quê? Para construir o seu roteiro existencial com excelência. Meu Deus, olha, alguém que é professor vai digitando tudo aí pra gente, viu? Já fica um texto aí que a gente cola e copia. Que incrível. Então vai lá. Então a visão peculiar. Da maneira como eu vou como isso vai acontecer. É a maneira peculiar, exclusiva. Sabe aquela Sim. imagem que você Singular. tem de um futuro? Uma Sim. imagem que você tem de um futuro, e aquela imagem não sai da sua mente, passa ano e entra ano, e aquela imagem continua, aquele desejo, aquele sonho. Isso está intimamente ligado com vocação, com propósito e com visão. Entende? Agora, entenda, o texto de Provérbios, se não me falha a memória, é capítulo 19, eu não sei se agora é 19 ou 21, ele vai dizer assim, muitos conselhos, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor Permanecerá. Entende? Essa palavra, em algumas traduções, propósito, em outra, desígnio, é uma palavra muito interessante. E foi onde eu bati muito para poder chegar assim, à conclusão de alguns escritos em relação ao que eu falo sobre isso. A palavra hebraica para propósito, uma das, né? Ela significa o seguinte, bispa. Ela significa pensamento, Pensamento, ideia, plano plano. e invenção. Uau! Entende? Então pensamento, Ideia, plano, invenção. invenção. Aqui nós começamos a desmistificar essa questão do propósito. Como assim? Por isso que eu falei de conhecimento, entendimento e sabedoria. Entendeu? Então, como que isso acontece, então, Paulo? Acontece da seguinte maneira. Quais os pensamentos recorrentes? Quais as ideias que esses pensamentos têm te apresentado? Uau! Quais planos você tem elaborado a partir dessas ideias? E quais invenções você tem construído? Uau, que incrível! Ou seja, um roteiro. Total! Uau, que incrível! Então, tudo começa onde? Nos pensamentos. Sim. Qual o meio pelo qual o Criador entra nessa esfera material? Os pensamentos. Né? Os meus pensamentos são construídos a partir, em primeira instância, da minha linguagem, porque se eu não entendo o idioma, eu não tenho como pensar, porque eu não vou entender o que está sendo dito. Então, os pensamentos, eles começam a partir da minha linguagem, por isso que é interessante você desenvolver o seu potencial cognitivo. Por quê? Porque quanto maior for o percentual de conhecimento, mais expansiva, ou expandida, melhor dizendo, se torna a sua mente. E quanto mais expandida ela se torna, maior será a gama de pensamentos que podem ser produzidos. Né? E maior será a oportunidade de Deus entrar na Terra através deles. Perfeitamente, perfeitamente. Olha, você não tem ideia, você que está nos ouvindo, você não tem ideia de quantos pensamentos trafegam na frequência do seu dia que não são seus, são divinos, mas você os ignora porque não tem a sensibilidade suficiente para capturar aquela frequência e colocar na Terra. Você não pode desprezar de forma nenhuma um pensamento que permita a criação ser continuada. Deus não parou de criar. Deus não parou de criar. Deus continua criando. Deus continua fazendo. O universo continua se expandindo.
cada invenção que a ciência traz para nós é mais uma das criações de Deus se revelando no nosso mundo. Uau, uau, que incrível. Por isso, bispa, que eu acredito o seguinte, a ignorância na vida dos filhos de Deus, ela não é uma desculpa, ela é uma derrota. Sim, sim. À medida que o conhecimento se espalha, a glória de Deus invade o mundo, né? Exatamente. E aí, se você for pegar tanto no hebraico como no grego, o significado da palavra glória, ele fala o seguinte, quando você junta as duas, dá uma coisa muito legal, porque glória, no hebraico, tem uma das palavras que ela significa uma marca. Sabe quando você carimba o gado. O boi, o gado, e aí fica aquela marca? Sim, então, sim. Cada nível de glória revelado diante da criação, ou descoberta pelo homem para a criação, é um nível, é a marca de Deus se manifestando na terra em que nós estamos vivendo. Que incrível. Esse é o significado do contexto hebraico. Já o significado no grego é a palavra doxa, que quer dizer opinião. Então, quando eu trago esse pensamento transformado em ideia, monto um plano com ele e crio alguma coisa, eu estou dizendo, essa coisa criada é a opinião de Deus em relação a esse problema que não fora resolvido. Que lindo, é o doxa de Deus. Exatamente. Uau. Então, cada solução que o homem traz para o mundo, Deus. Uau, cada solução que o homem traz para o mundo, e você que está nos ouvindo, você não tem ideia de quantos inventos, de quantas coisas Deus espera revelar nesse tempo por meio de você. Principalmente a mulher que é extremamente sensitiva. Por quê? Porque ela é equipada. Ela tem alguns equipamentos que o homem não tem, bem como o homem tem alguns que ela não tem. A mulher, ela possui uma estrutura de sensibilidade infinitamente mais aguçada do que o homem. Então, o que a mulher pode fazer é algo assim impressionante, porque ela saiu, vamos colocar assim, de fábrica do Criador com vários itens de série. E isso faz com que ela possa realmente criar um mundo de possibilidades diante dos problemas em que nós estamos vivendo. Uau, incrível. E eu estou me lembrando daquela sua frase que você falou essa semana, que quando nós saímos para resolver problemas é como uma centelha, eu acho, da uma divindade, centelha, né? Alguma coisa divina assim. Se manifestando para melhorar o mundo. Então, toda vez que eu aplico em melhorar, não é só porque eu quero, não é só a mentalidade grega da força do braço, não. É uma inspiração para espalhar a glória, né? Para trazer o divino, né? Aonde tem desenvolvimento, tem um pouco mais Deus de divino, está no meio. Seria isso. Deus está no meio, exato. Aí. E aí eu até repito essa afirmação de que Deus continua criando. Ele só descansou, né? Ele só descansou. Exatamente. Mas você sabe por que Deus descansou? Porque ele havia dado a palavra. Fala aí. Você conseguiu entender? Não, explica. Eu vou explicar. Estamos aqui na sala de aula. Deus descansou porque ele deu a palavra dele ao homem. Com outras palavras, Deus falou assim: continue o processo criativo. Como ele deu a palavra dele, ele disse assim: agora eu posso descansar, porque a minha palavra vai sustentar todas as coisas. Por isso que Hebreus capítulo 1 vai dizer que todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra do seu poder. Por isso Deus descansou. É por isso que quando nós entramos na palavra de Deus, nós descansamos. No quesito, não deixar de trabalhar, mas no quesito de não andar ansioso. No quesito de não querer as coisas antecipadamente. Eu já entrei no fluxo da palavra. Há toda uma boa conspiração
trabalhando para que o universo se organize. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui, que talvez isso faça você entender melhor. Nós temos uma constituição espiritual, ok? Que é a nossa Sim. Bíblia. A Bíblia é um livro que ela revela as leis que regem esse mundo paralelo, o mundo que nós não vemos, certo? Quando o homem sai da sua posição, nós vamos chamar isso de queda, né? Ele cai de 4 esferas importantíssimas. Ele não só cai do ponto espiritual, mas ele cai de 4 esferas importantíssimas. Primeiro, a esfera bio, de como gerar a vida e desenvolvê-la. Segundo, a esfera política, de como desenvolver um sistema da sociedade que ele havia de criar e representar o Criador. Terceiro, a esfera social, de como fazer com que os relacionamentos sejam amar ao próximo como a ti mesmo. E quarta, a esfera econômica, de como fazer o dinheiro acontecer e ser usado. Uau. Então, esses 4 pilares, após a queda do homem, fez com que o universo ficasse totalmente desorganizado. Desordem. A desordem do caos. Porém, quando eu entro na palavra de Deus, eu estou entrando em um fluxo de reordenar e reorganizar o universo. Uau! E aí ele volta a produzir. Porque os astros não estão acima do homem. O homem se encontra acima dos astros. Acima da lua, acima dos planetas, acima de todas as esferas. Foste feito, no entanto, um pouco menor do que Elohim. Então, nós estamos acima de todas as coisas, de todas as coisas, de todas as coisas. Só não estamos acima de Deus. Eu gosto muito da sua empolgação quando você fala assim, gente, nós estamos acima dessa crise. Nós estamos num governo superior. Exato. A gente tem que, com outras palavras, a gente não tem que colocar as emoções nisso. Sim, né? sim. Vamos... Porque a gente tem outras ferramentas, né? Olha aí o que você está dizendo. Né? Nós tem exosfera, mesosfera, atmosfera, ou seja, então nós fomos fabricados com alguns ingredientes ou, sei lá, elementos químicos, né? Porque o transcendente está em nós que pode captar essas ondas, né? Em outra atmosfera, ao invés dessas ondas baixas aqui das circunstâncias, né? Porque a vida é feita em ondas, né? Em frequências. E olha que interessante isso que você está falando, porque quando nós entramos na palavra, nós não só temos o favor à nossa disposição, mas mais coisas como a nossa identidade, o nosso significado existencial, a nossa realização pessoal, a nossa autonomia e a produção de riquezas entra também debaixo do favor. É quando eu não vou me esforçar para ganhar dinheiro. O fato de eu ter entrado nesse fluxo de ordem do universo faz com que o dinheiro chegue até mim para que o universo se reorganize. Por isso que eu tenho uma das coisas das orações dos judeus é que eles oram pedindo dinheiro. Mas por quê? Porque eles querem cuidar da criação para Deus olhar para a criação e se agradar. Então, quando ele olha para a criação e fala assim, estou gostando do que eu estou vendo, é muito legal isso. Ele me dá mais dinheiro para que eu possa continuar investindo mais e mais na organização da criação. Então, dinheiro tem propósito. Você podia falar mais um pouquinho antes de você avançar sobre esse fluxo da ordem que flui. Porque eu acredito muito nisso. Quando você alinha a sua vida e alinha os céus com a terra, né, existe esse fluxo do qual você está falando. Você não vai precisar fazer força. Fala um pouquinho mais disso. Né, do flow, do fluxo, do alinhamento. Esse fluxo, ele trafega em 4 esferas. Ele trafega na esfera da relação do homem com o Criador, da relação do homem consigo, na relação do homem com o próximo
e na relação do homem com o meio. Quanto mais eu entendo do Criador, mais eu descubro sobre mim. Quanto mais eu descubro ao meu respeito, mais eu honro você, que é imagem e semelhança do Criador. Os dois primeiros mandamentos, então, exatamente. Estão aí, né? E quanto mais eu honro você, mais o meio se torna favorável. Uau! E aí entra o que Isaías vai dizer no capítulo 43, que ele diz que vai criar um caminho no deserto e rios no ermo. Ele está falando de dois lugares muito difíceis de produzir. E aí ele fala, porventura não percebeis que está saindo a luz. A luz. Lembra que eu falei que uma das funções do Espírito é transcender? Porque transcender ilumina. Uau, é mesmo? Fala disso aí. Transcender não é só ler outra atmosfera, não? Não. Olha, então, isso está escrito lá. Paulo fala isso em Efésios 1, 17 e 18. Iluminados. Cuidado, mas no 17, ele orando para que a igreja de Éfeso andasse em uma transcendência mais elevada do que as demais igrejas. Por quê? Porque em Éfeso havia uma disputa de poderes espirituais muito elevados. Sim. Muito elevado. Então, qual é a oração de Paulo para a igreja de Éfeso? Ele fala assim, eu oro para que o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê espírito de sabedoria e revelação. Entende? Para quê? Qual era a finalidade disso? Para iluminar dos olhos do vosso coração, para saber o quê? O seu chamamento. É o seu chamamento. Porque quando eu vou para o meu chamamento, eu desperto todas as ferramentas que o Criador colocou dentro de mim para resolver os problemas ali contido. Uau! Quem está aí do outro lado aplaude, gente. Uau! Quando eu vou para o meu chamamento, eu destravo todas as ferramentas para desenvolver o mundo ao meu redor. Yes, exatamente. Com as suas palavras eloquentes, você pode falar de novo. Não, a questão é a seguinte, transcender ilumina, uau, porque através dessa luz, eu vou saber para onde ir. Quando eu chego naquele lugar, pode ser deserto, pode ser um ermo, mas a luz vai sair. Por isso que ele fala, porventura não percebeis que está saindo a luz? Ou seja, você vai ver o que você precisa para cumprir o que eu te mandei fazer. Meu Deus. Depois você manda um inbox para mim mais sobre isso, porque eu, gente, estou super curiosa aqui, senão eu ia ficar perguntando mais, mas ele quer seguir o pensamento. Depois você deixa lá um inbox. Pode perguntar. Um inbox sobre a luz. Não, porque eu estou pensando aqui, né? Como a Bíblia fala tanto sobre luz, né? E aí eu sei que a palavra conhecimento também é luz, né? Então, o que eu estou pensando aqui? Porque na física quântica, aquilo sobre o qual não existe uma incidência da luz não é real. Mas quando, como chama, as refrações da luz ou alguma coisa da luz incide sobre aquele lugar, aquilo se torna realidade, né? Então, eu estou pensando aqui, uau! Como isso é quântico, né? Como isso combina com a física quântica. Totalmente. Há um mundo de força à nossa volta. Uau! Há um mundo de força à nossa volta. Por que eu não percebo? Esse foi um dos... Eu vou usar uma palavra aqui. Esse foi um dos... Tipo assim, das crises de Deus. Se é que Deus pode ter crise, mas apenas uma maneira figurada de falar. Quando Adão caiu. Por quê? A primeira coisa que Adão percebeu foi que ele estava nu. Adão deixou de perceber a luz à sua volta, que é uma capacidade do espírito, e passou a perceber o corpo dele. Lembra que eu falei ali das 3 funções ali do espírito, da alma? Então, meu espírito, ele transcende, ele se torna sensível e ele exerce autoridade. Ou seja...
O Pode foco falar. dele estava em outras coisas maiores e, de repente, o olhar dele, né, foi reduzido para as coisas maiores e ele acabou enxergando que não Exatamente. precisava, né? Perfeito. Perfeito. É como se ele desligasse o interruptor. Uau! Ficou É como se escuro. ele ficasse no escuro. Então, no escuro, eu só vejo o que é palpável. Nós Aham. estamos falando de Uau! matéria. Sim, uau! Que Então, quanto incrível! mais eu estou sensível, mais eu percebo as forças que estão à minha volta. Uau! Tanto positiva quanto negativa. Aí é onde eu tenho que potencializar o pouco de força positiva, às vezes, que se encontra dentro de um lugar totalmente improdutivo. Mas existe centelhas de positividade naquele lugar. Como assim? Você chegando lá, você já é essa pessoa. Se Uau! você, de fato, tem consciência, aí, Bispa, é interessante, porque a gente fala de consciência, de autonomia é sinônimo de, primeiro, autoconhecimento, autoconsciência, Uhum. porque o autoconhecimento é saber o que eu tenho, Uhum. mas a autoconsciência é perceber como aplicá-la. Uhum. 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 Entende? Então, Uau! eu entro em um processo de autonomia quando eu me conheço e quando eu tenho uma consciência do mundo em que eu estou inserido. Então, quando você tem essas estruturas bem formadas dentro de você, o meio é indiferente. Uau, uau. Porque você vai Você já saber carrega o mundo, né? E a produtividade, a luz, e a perfeitamente, essência, perfeitamente. né? Ou seja, as circunstâncias não podem te parar, né? É, Uau, que exatamente. Por incrível, quê? que incrível. Porque você sabe o que pensar, domina o que sentir, define o que escolher e sabe com quem se relacionar. Uau, Porque uau. relacionamento é totalmente quântico. Sim, Emite, frequências, né? emite ou rouba energia, Sim. né? Uau. E relacionamento ativa ou desativa o melhor de nós ou o pior de nós. Fala mais sobre isso, fala mais É sobre porque, isso. na verdade, isso é muito interessante. Por quê? Porque nós olhamos para as pessoas apenas a parte física dela. Mas a parte física dela é o meio locomotor, Da né? pessoa verdadeira. Da pessoa verdadeira. Ela é, de fato, quem está dentro dela. Uau, uau, que Entende? incrível. Então, perceber as intenções. Outro dia eu estava meditando e aí Deus me trouxe um entendimento bem legal. Ele não julga o fruto, ele julga a árvore. Ok? Porque pela árvore conhecereis os frutos. Sim. Só que Deus me levou a entender que tem muita árvore que muitas vezes produz frutos pseudamente bons, mas com uma intenção maldosa para o futuro. Porque você me perguntou de relacionamento, eu estou falando para a gente abrir o Sim. leque dos radares. Olha só que Uhum. interessante. A neuroteologia, ela vai dizer que a nossa fita do DNA, ela funciona como uma antena. Uhum. E Uhum. essa antena, ela capta as vibrações do mundo que está à nossa volta. E Sim. nessas vibrações, ela provoca não só uma engenharia, como uma reengenharia do nosso DNA. Uma vez que é a própria fita que captura. E como o nosso corpo é composto de elementos químicos, toda a minha química pode se organizar ou se desorganizar por conta de um Uau. relacionamento. Meu Deus. Quando você chega perto daquela pessoa que te inspira, que te dá prazer, que te valida, que, cara, você se sente a pessoa mais importante, mais poderosa do mundo.
Quando você chega perto de uma pessoa que te suga, que tudo que te tá drena. ruim, que nada... Exato, que te drena, perfeito. Então, não é que a gente vai deixar de se relacionar com as pessoas. Não é isso. Mas nós precisamos de entrar nesse mundo da intenção, porque a intenção vem de dentro. Intenção Uau, não que é algo incrível. fora. Intenção Sim. vem de dentro. É de dentro que flui as fontes da vida, né? Da vida, perfeito, né? Quando você pega as faculdades do espírito do homem, consciência, fé e intuição, a palavra intuição é a mesma palavra no latim para proteção. Então, a nossa intuição nos protege de más intenções. Uau! E são essas antenas, né, que estão aí lendo aquilo, porque às vezes você olha para a pessoa e você fala assim, oh, mas não tem nada de errado com ela. Ela me recebeu tão bem, ela foi tão amável, tão querida. A doutora Rosane fala sobre isso. Ela fala, mas fica uma anteninha, uma coisa indo e voltando dentro de você. Ela falou, porque as suas antenas, né, leram parte do cérebro dela, que é isso que você está falando, as intenções escondidas. Então ela está te tratando ali, como diz, a pão de ló, mas atrás você fala, gente, não tem razão, como eu sou egoísta, como eu sou má, de ficar pensando, às vezes a gente até se culpa, né? E às vezes a gente tem que ser crítico mesmo, né? Porque às vezes realmente você está vendo coisa onde não deveria, mas às vezes tem, né, esse incômodozinho lá, porque sua antena inconsciente ou subconsciente, não sei, leu também o inconsciente e o subconsciente dela, né? Perfeito, perfeitamente. Uau. Então, essa questão, não é que a gente vai sair lendo as pessoas para julgá-las, mas eu vou sair, é verdade. Da próxima vez que eu te encontrar, viu, Paulo, eu vou te ler para saber. Mas o meu coração é um livro aberto para você sabe disso, tá? A gente não tem segredo. Brincadeira. Mas a gente precisa de entender esse ponto. Por quê? Porque pessoas são como links. Uau, links. Quando você clica em um link, o que acontece? Esse link te leva para um produto, esse link te leva para uma outra porta, esse link te leva para um outro mundo. É assim que acontece. Porque a nossa mente é altamente virtual. A nossa mente é quântica. Uau. Né? A nossa mente, ela, por exemplo, se eu falar agora para você carro, você não está dentro de um carro, mas imediatamente você viu um carro. Uhum. Porque a sua mente teve essa capacidade por meio do conhecimento que você tem sobre o conceito de um carro, imediatamente veio o carro. E se for um carro que você está querendo comprar, se for um carro que você está desejando, foi essa imagem que veio na hora. Uau, é verdade. Entende? Então, isso na verdade, são coisas que a gente precisa de estar muito atento. Por quê? Porque como cuidadores da criação, voltando agora para a nossa vocação, a gente tem que perceber... A gente tem que vir aqui um dia para falar de relacionamento, viu? Vocês concordam, gente? Eu não sei, eu não sei se eu sou muito bom de relacionamento. É sim, professor. Voltando lá, para dominar o mundo. Então, a gente precisa, pegando esse link de pessoas com o nosso papel, com a nossa vocação, a gente precisa de saber com quem a gente se linka, porque a nosso propósito, a nossa vocação já foi descoberta. Então, eu não posso perder tempo com pessoas que estão com outros interesses. Uau, uau, uau. Porque, tipo na verdade, acontece uma exponencialização, né? Quando você liga, né? Digamos assim, a pessoa está clicada no link, né? Vocês estão indo, lendo, né? Sei lá, vocês estão indo... Aquela coisa da estrela me chama muita atenção dos reis magos, né? Eles saem de 3 lugares diferentes, mas eles estão vendo a mesma estrela, né? Então, a pessoa não precisa ser igual, não precisa vir do mesmo país, não precisa ter os mesmos hábitos, não precisa comer cuscuz como eu, entendeu? Mas as pessoas né, estão vendo a mesma estrela, né?
Exatamente, Uau. exatamente. E muitas vezes estão vendo a mesma estrela de ângulos diferentes, mas elas têm o mesmo fim. Sim, de ângulos Elas estão, diferentes, né? exato, ela tem o mesmo fim. Por exemplo, às vezes eu estou vendo a lateral, você está vendo a frente, o Sim, outro está vendo sim, de baixo para sim. cima, mas o nosso fim é organizar a criação para que os Uau. louvores da mesma seja devolvido para quem é de fato. Uau, uau. Porque o que acontece hoje, né? A gente tem aí ainda alguns minutinhos, né? E o que Tem. acontece hoje com a nossa política, com a nossa economia, com a nossa educação, com a nossa saúde, com o nosso mundo dos negócios? Eles não revelam a face do Criador que nos fez. Por quê? Porque o homem caiu da bio, o homem caiu do social, o homem caiu do Uhum, político e o homem uhum, caiu do econômico. uhum, O uhum. homem perdeu a sua identidade e o seu valor, então o seu valor passou a se concentrar naquilo que ele monetiza para ele e não para resolver os problemas do mundo. Ou seja, há algo mais voltado para o seu umbigo ou para o seu, né, Perfeitamente. pro seu... O antropocentrismo, Uhum, eu no uhum, centro. Não tem nada errado de você estar no centro com uma intenção pura. Porque, de fato, Deus uhum, nos fez para ocuparmos posições elevadas. Nós uhum, somos o que tem de maior na criação. O que nos uhum, difere do animal? Aí entra o princípio do sacrifício. Como Deus nos fez pensante como Ele, quando eu cometo um pecado, o sacerdote vai lá e oferece um sacrifício porque aquele animal não é pensante. Então, quem tinha que morrer era eu, porque tive a atitude de um animal. uau. Aí o animal morre no meu lugar para que eu não morra. Porque eu tenho uma diferença do animal. Eu sou semelhança de Deus. Eu penso, eu imagino, eu crio. O animal não. Então a simbologia substitutiva, ela traz consigo esse princípio. Você não é um animal, você não pode pensar dessa maneira. Cara, você é muito elevado para você ficar pensando tão pequeno. Com outras palavras, foi isso que Deus falou para Adão. Quem te falou que você estava nu, cara? Como é que você está percebendo essas coisas? Eu te fiz tão elevado. Entende? Meu Deus, que Então a gente legal, uau. precisa de entrar nessa esfera de pensar muito além do que de fato nós estamos vendo. Meus Essa luz que está pensamentos saindo. são mais altos do que os vossos pensamentos, né? Ou seja, ter que nos apertar o link da mente de Deus, né? Essa do link foi surreal, o link da mente de Deus, porque quando você clica num link, isso aí foi muito didático, amigo. Quando você clica num link, você já está lá dentro, né? Exatamente. Olha só que Uau. interessante isso. O que diferenciou Davi dos seus contemporâneos? A mente de Deus. Davi não queria as mãos, Davi não queria a face, Davi queria os preceitos. O que o As senhor pensa de instruções. Israel? O que o senhor pensa do povo? O que o senhor pensa de adoração? O que o senhor pensa disso? Por isso que muitos teólogos vão dizer que Davi viveu a graça no tempo da lei. Sim, sim, Porque ele antecipou, né? capturou o Uhum, futuro, né? uhum, Ele capturou o futuro. Para a uhum, gente terminar uhum. falando de futuro, Caris, Caris. Eu tenho uma ajudante aqui não, eu hoje, estou sabendo, gente. fica tranquila. Caris Carvalho. A galera quer te ouvir, então vem aqui pra galera te conhecer. Eu falei que era o pai da Vivi. Ela, então eu Olha vou aí, ligar pra Vivi que a gente vai entrar juntas. olha aí, cadê você, Caris? Tudo bem por aí? Sim, você tem aí 5 minutos para fechar. Fecha Então, aí do o futuro. que eu quero falar de futuro aqui para gente? Né? O futuro, como o nosso bispo sempre fala, o futuro não vamos dizer assim, o futuro é um lugar, né? O futuro é algo que a gente está buscando. Ele sempre fala, eu vi o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. É uma frase dele. Agora, é interessante a gente pensar o seguinte, o futuro está dentro da gente. O futuro é criado por um mapa mental. Só que, Uau! só que esse mapa mental, ele precisa também de uma conta mental.
essa conta mental é um prazo que eu estabeleço para materializar esse futuro. Senão, eu entro no processo de autossabotagem. Eu começo a me descredibilizar diante do que eu tenho que construir. E aí, vendo esse mapa mental, eu preciso procurar o quê? Qual é o conhecimento que me dá autoridade sobre isso? Ou seja, quais são as pessoas que podem se conectarem comigo para isso acontecer? Colocar energia lá. Colocar energia e tudo mais. Uau. E qual o lugar que está precisando disso que está dentro de mim? Qual dor você vai resolver? Exatamente. Né? E aí é o que mais, assim, eu estou colocando essas três coisas partindo do princípio que eu já tive esse tete a tete com Deus. Já tive essa conversa com ele, já falei com ele sobre o projeto. E ele responde por meio dessa capacidade de percepção. Muitas vezes as pessoas estão esperando Deus se mover por meio de um fenômeno metafísico. Mas, no entanto, Deus está falando o tempo todo que ele passou a habitar em nós. Sim, então, sim. ele fala diferente hoje. Né? Ele fala diferente, ele fala todo o tempo, mas se nós não estivermos sensibilizados para poder perceber essa luz, esse emanar de favor, o favor pode estar passando à minha volta e eu não conseguir alcançá-lo. Porque não é obrigatoriamente um evento sobrenatural que vai acontecer para você ouvir a voz, né? Pode acontecer. Né? Pode, mas não obrigatoriamente, né? Você tem 1 minuto e meio, estão me avisando aqui. A gente entrou um pouquinho antes, olha. Mas depois ele vem para dar mais aula, gente. Olha só, eu vou terminar falando isso, né? Você falou assim, o que você falou aí agora há pouco? Eu falei que não é obrigado a ser um evento sobrenatural para você ouvir a voz de Deus. Exatamente. Aí eu termino dizendo o seguinte, por que não precisa ser um evento sobrenatural? Porque ele quer se relacionar. Uau, uau. E quando você se relaciona muito, muito intenso com a pessoa, você percebe o que ela quer dizer no olhar dela. Uau, isso é super verdade. Você percebe o que ela quer dizer no cheiro dela. É verdade. No perfume que ela põe. Na atmosfera, na roupa dela. Que ela está usando. Né? Exatamente. Então, o conselho de Paulo para nós aqui, ouvintes hoje. Aproxime-se cada vez mais, transcenda cada vez mais, que você vai obter favores que você jamais imaginou na sua vida. Uau, que incrível, que incrível. Muito, muito obrigada. Olha, você já está convidado para voltar daqui 1 semana ou 2 para a gente falar de relacionamento, de frequência, de quântico, entendeu? Por favor, a gente, né? Eu acho que eu gastei tudo hoje, Bispa. Eu gastei tudo. Não, todo mundo falei, quer a minha mais. Oportunidade, eu vou gastar tudo hoje. Não. Entendeu? E o pessoal está falando aqui, deixa gravada que eu preciso ouvir mais algumas vezes. Vai ficar gravada. Gente, muito obrigada por ter estado aqui nessa aula conosco. Muito obrigada, professor Paulo, apóstolo Paulo pastor.